Então, pessoal, nós vamos dar início a mais um módulo do nosso curso profissional Linux. E se você chegou até aqui, você já tem conhecimento de como é que você instala, como é que funciona o Linux, por exemplo, como é a sua história, como faz a sua instalação, quais as suas opções de interfaces gráficas, por exemplo, as suas opções de instalação, como é que funciona a estrutura do sistema operacional, como as pastas, arquivos, diretórios, barra etc, o que cada diretório tem a oferecer, como é que funciona o terminal, como é que se divide os terminais, por exemplo. E no último módulo, módulo 4, que é o módulo passado, a gente viu sobre como é que funciona o sistema de arquivos e os diretórios do sistema. Tá? Então, até agora, nós vimos muita coisa voltada para a gente conhecer o sistema. Só que neste módulo nós reservamos uma parte em que você vai poder administrar o sistema Linux, tá? Por via de comandos, por exemplo. A gente preparou uma gama enorme de comandos para você estar testando durante esse aprendizado para funcionar e administrar o seu sistema no dia a dia de trabalho. Nós sabemos que no dia a dia de trabalho eu vou usar inúmeros comandos do sistema Linux. E é muito importante a gente ter em prática e treinar. Se você andou nos últimos módulos, andou treinando os comandos que a gente tem passado, tentou se familiarizar cada vez mais com o terminal, esse módulo vai ser muito importante, o módulo 5 agora, porque você vai aprender muito mais a respeito de como administrar o sistema. Tá? Eu quero começar falando para você, por exemplo, alguns comandos de movimentação, que são chaves para que a gente possa no dia a dia estar trabalhando no Linux. A gente sabe que eu tenho interface gráfica. Interface gráfica é essa que pode estar me ajudando. Eu vou com o mouse aqui, por exemplo, vou clicar aqui no menu, por exemplo. Esse é o menu do Ubuntu, a distribuição Ubuntu ou Ubuntu, como você quiser chamar, do ano de 2018, em abril de 2018, ou seja, 18/04, ou seja, ano de 2018, mês 4. Nós teremos outra versão nesse mesmo ano, 2018, em outubro, que é 18.10. Existem versões LTS, como você já viu nos outros vídeos, que são Long Term Support, ou seja, distribuições que têm um suporte maior, tá? Ou seja, as principais do Ubuntu. E nós temos a interface gráfica, onde eu posso abrir os menus, por exemplo, trabalhar no sistema normalmente, como aqui, por exemplo, eu tenho as aulas aqui, eu tenho também alguns aplicativos do lado esquerdo, e assim sucessivamente. Eu posso trabalhar com o meu sistema no dia a dia, não tem problema. Mas a gente sabe que no mundo Linux eu tenho que aprender muito a questão dos comandos, porque eu uso muito o terminal. Nesse slide, por exemplo, você pode acompanhar comigo esses comandos, por exemplo, inclusive muitos desse que está no slide atual agora, que é o slide 68, eu já mostrei alguns comandos desses para vocês. Vamos relembrá-los. Eu tenho pwd, que visualiza o diretório atual. Eu tenho cd, que é acompanhado ou com o tio, ou com a barra, ou dois pontos, ou dois pontos barra, ou o caminho que eu quero. É o comando de navegação. É muito importante e eu quero frisar que você tem esse comando decorado e muito bem utilizado nas aulas do nosso curso. Se eu comando sozinho, eu vou para o diretório do usuário. Tá? Com o comando tio, por exemplo, a mesma coisa que o acima. Eu posso abrir o terminal juntamente com você utilizando o Alt Tab. Se eu usar o comando CD e Enter, automaticamente eu não vou para lugar nenhum, porque eu já estou na pasta de usuário, que como a gente viu nas últimas aulas, eu tenho um tio aqui, por exemplo. Mas se eu colocar CD espaço tio e Enter, também é a mesma coisa. Se eu usar pwd, eu estou no mesmo diretório, porque o comando pwd me mostra o diretório, e eu estou no mesmo diretório, porque eu não fui para lugar nenhum. Ou seja, o CD que espaço tio, me leva ao diretório de usuário do qual eu estou agora. Lembre que eu estou com o usuário normal, eu vou usar o comando sudo para entrar com o usuário root, para dar continuidade às nossas aulas. Vou colocar a nossa senha, ok, já estou com o usuário root. É importante que vocês também tenham com o usuário root.
Se eu usar o cd espaço barra e o pwd, eu automaticamente com o cd eu vou para o diretório barra, que é o principal, e o pwd mostra onde eu estou, como você pode ver aqui nos slides. O cd espaço ponto ponto, eu subo um diretório, ou seja, eu volto um nível de diretório. cd ponto ponto barra acompanhado de outro ponto barra, eu caminho 2 níveis de volta ao diretório. Quanto mais ponto barra eu tiver, mais diretórios eu volto. cd espaço diretório, eu vou para o diretório. E o ls, é claro, eu listo os diretórios e pastas atuais do qual eu estou. Eu estou mostrando esse slide 5068 para você entender que isso aqui que é a movimentação que você pode fazer entre os diretórios usando o Linux. Claro que você pode usar também o Nautilus, no caso do Ubuntu, é o nosso gerenciador de pastas, por exemplo, onde eu posso navegar muito sobre o diretório da mesma forma. Só que é importante, claro, a gente saber como utilizar o sistema via terminal, que no Linux é muito importante. Avançando no slide 69, eu tenho um comando muito bacana, que é para adicionar juntamente com o ls, alguns comandos para a gente adicionar na nossa prática com o ls, por exemplo. ls-l, ele lista para mim os diretórios, mas com mais detalhes. É importantíssimo você ter em mente esse comando. Se eu der o ls-l direto, como você pode ver aqui embaixo, eu estou aqui embaixo, ele lista para mim o diretório atual, e o tracinho L vai listar as opções detalhadas. Mas eu posso automaticamente listar uma pasta específica, por exemplo, que possa fazer isso. Não tem problema. É um comando dando continuidade para utilizar em um diretório específico. Eu vou dar um Enter, ele já listou outro diretório para mim, porque eu especifiquei ele depois do comando. E eu posso fazer isso também. A mesma coisa que você pode ver nos slides, ls-a, por exemplo, que mostra os arquivos ocultos dentro da pasta. ls-a, por exemplo, ponto. O ponto mostra a mesma coisa da minha pasta atual. Ou uso o ponto, ou tiro o ponto para visualizar os arquivos ocultos. O ls-a ponto, da mesma forma, é igual a esses comandos. Vocês perceberam que apareceu esse cara aqui, esse caractere circunflexo com C. O que é isso? É porque eu apertei no teclado Ctrl e C. Ó, eu apertei novamente e novamente e novamente. Isso quer me dizer que o Ctrl C, esse comando utilizado, você pode sair ou cancelar muito ou grande parte de muitos comandos que você pode estar utilizando no Linux. Então lembre também do Ctrl C. Toda vez que você estiver digitando o comando e não quer apagá-lo, por exemplo, Ctrl C, você cancela aquela operação. Voltando para os slides, eu tenho ls-r maiúsculo, onde eu listo arquivos e pastas e as subpastas a seguir. E isso pode ser útil para a gente. Vamos testar. ls-r maiúsculo, por exemplo, lista para mim o que tem no diretório /home. Olha que bacana. Então ele vai listar todos os diretórios, subdiretórios atuais e arquivos das pastas subsequentes. Isso pode ser interessante para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou listar aqui alguns diretórios. Eu sei que o diretório barra, por exemplo, cd espaço, vou escolher um diretório aqui, por exemplo, o diretório usr, por exemplo, e vou listá-lo aqui. Dentro do diretório usr, eu tenho o barra games, cd games, por exemplo, ls, e eu tenho o spdif. Eu sei que eu tenho um diretório aqui dentro, eu sei que eu tenho os arquivos aqui dentro. Eu vou voltar aqui, ls-r maiúsculo, games, por exemplo. Ele vai listar para mim que dentro da pasta games eu tenho esse arquivo específico. Então o ls pode te ajudar muito para você saber o conteúdo subsequente daqueles diretórios e pastas do que você pode trabalhar. ls-r, por exemplo, eu posso mostrar que tem local. E eu posso ver que dentro do diretório eu tenho vários outros diretórios e dentro dele eu tenho vários outros arquivos. Então fica essa dica. ls-r vai mostrar para você vários e vários outros diretórios e arquivos que contém dentro das outras pastas subsequentes. É muito bacana utilizar esse comando. Fica essa dica para você utilizar. E é claro, voltando para os slides, e é sempre bom e sempre recomendo novamente, sempre treine seus comandos. Pause o vídeo das nossas aulas,
treine esses comandos, faça uma navegação o tempo todo, fixe esses comandos, decore esses comandos. Lembrando do comando history também, que vai mostrar todos o histórico de comandos que a gente utilizou. É muito importante e treine muito isso também. Fica essa dica. Voltando para os slides, eu posso utilizar também coringas. O que são coringas? São alguns asteriscos e são alguns caracteres especiais para visualizar os documentos para mim. Por exemplo, eu quero dar um ls asterisco. Ele mostrou todos os arquivos e diretórios que tem dentro. Muito parecido no ls-r maiúsculo. Fica essa dica para você. Ou -r ou asterisco. Como também, eu posso usar o asterisco juntamente com a extensão de arquivo para visualizar somente aqueles arquivos específicos que eu quero. Eu vou entrar, por exemplo, na pasta /var log, que é onde ficam os logs do sistema, e eu percebo que eu tenho arquivos .log, .1, .gz e assim sucessivamente. Só que eu quero listar só os arquivos .log. O que eu faço? ls *log. Ele visualiza para mim somente os diretórios específicos dos quais eu quero. E isso são comandos muito bons para a nossa prática no dia a dia. Eu vou usar o comando 1, por exemplo, para listar todos os arquivos que terminam com 1 ou extensão número 1. Olha que bacana. Ou eu posso testar, por exemplo, dois coringas. Eu quero ls, mostra para mim todos os arquivos que tem A no meio deles. Ele visualiza para mim. Claro que A tem muito A. Eu quero todos os arquivos que começam com LO ou tem LO, por exemplo. Olha que bacana. Ele também visualizou para mim. Eu quero todos os arquivos que também começam ou tem BO dentro deles. Ele visualizou, por exemplo, eu tenho 2 arquivos. Coringas é muito bom utilizar coringas. Isso ajuda no nosso dia de trabalho. Lembre também, além de treinar, do comando clear para limpar a tela, para não ficar muito cheio dos nossos comandos. Vamos trabalhar agora tratamento de arquivos. A gente viu até agora que eu posso se mover, por exemplo, entre pastas, etc. Mas vamos agora criar arquivos, criar pastas, remover arquivos e pastas. Se você já fez isso com o Windows, por exemplo, em algum tempo anterior com o MS-DOS, você vai achar um pouquinho se familiarizado aqui. É quase que a mesma coisa, mas no Linux eu posso utilizar coringas e outros caracteres a mais. Como também, eu posso usar o asterisco juntamente com a extensão de arquivo para visualizar somente aqueles arquivos específicos que eu quero. Eu vou entrar, por exemplo, na pasta /var log, que é onde ficam os logs do sistema, e eu percebo que eu tenho arquivos .log, .1, .gz e assim sucessivamente. Só que eu quero listar só os arquivos .log. O que eu faço? ls *log. Ele visualiza para mim somente os diretórios específicos dos quais eu quero. E isso são comandos muito bons para a nossa prática no dia a dia. Eu vou usar o comando 1, por exemplo, para listar todos os arquivos que terminam com 1 ou extensão número 1. Olha que bacana. Ou eu posso testar, por exemplo, dois coringas. Eu quero ls, mostra para mim todos os arquivos que tem A no meio deles. Ele visualiza para mim. Claro que A tem muito A. Eu quero todos os arquivos que começam com LO ou tem LO, por exemplo. Olha que bacana. Ele também visualizou para mim. Eu quero todos os arquivos que também começam ou tem BO dentro deles. Ele visualizou, por exemplo, eu tenho 2 arquivos. Coringas é muito bom utilizar coringas. Isso ajuda no nosso dia de trabalho. Lembre também, além de treinar, do comando clear para limpar a tela, para não ficar muito cheio dos nossos comandos. Vamos trabalhar agora tratamento de arquivos. A gente viu até agora que eu posso se mover, por exemplo, entre pastas, etc. Mas vamos agora criar arquivos, criar pastas, remover arquivos e pastas. Se você já fez isso com o Windows, por exemplo, em algum tempo anterior com o MS-DOS, você vai achar um pouquinho se familiarizado aqui. É quase que a mesma coisa, mas no Linux eu posso utilizar coringas e outros caracteres a mais. E vale lembrar que o Linux é tudo case sensitive, ou seja, maiúsculas e minúsculas têm diferença. Para o nosso teste prático aqui, eu vou dar um CD em Enter, e esse comando me disse que eu vou para o diretório principal do usuário. E eu tenho aqui o comando slide. Eu vou deixar o terminal aqui do lado, para você acompanhar os comandos que tem aqui. O comando touch, por exemplo, em um arquivo específico, Enter. Eu vou dar um ls. Vocês percebam que ele criou um arquivo para mim. Se eu usar o comando touch e criar um arquivo .txt, por exemplo, e dar um ls,
ele também cria o arquivo. Ou seja, o comando toad é o comando de criação de arquivos aleatoriamente. Claro que você pode criar o arquivo e depois editá-lo, não tem problema. Ou criar um arquivo automaticamente abrindo a sua edição. Mas o comando toad já cria o arquivo direto. Pode ser importante também. Outra coisa interessante que a gente pode trabalhar é o comando mkdir. O comando mkdir é o seguinte, é criação de pastas. Por exemplo, eu quero criar uma pasta chamada curso, ou eu quero criar uma pasta dentro da pasta curso chamado Linux. Só que para isso eu tenho que usar o tracinho P e dou um Enter. Olha que bacana. Então ele criou para mim a pasta curso, que dentro dela tem a pasta Linux. Para a gente testar isso, vamos usar o nosso comando que nós testamos anteriormente. Curso, por exemplo. Olha só, ele listou para mim que dentro de curso eu tenho a pasta Linux e eu tenho a pasta curso Linux. Então eu já estou trabalhando, criando arquivos, criando pastas e visualizando esses arquivos. Mas é claro, eu posso também remover esses arquivos. Olha só, o comando remover é simplesmente rm de remove. Eu vou remover o arquivo, por exemplo, vou dar um Enter e ls para visualizar se foi removido. Sim, realmente ele foi. rm arquivo.txt, ls novamente. Ele, claro, removeu isso para mim. Só que é o seguinte, na remoção é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Por exemplo, eu vou criar novamente um arquivo secreto, por exemplo. Aliás, nosso arquivo é secreto. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de removê-lo. rm-i, por exemplo, e um arquivo secreto. E a gente percebe uma coisa, ele me pergunta se eu quero realmente remover esse arquivo. O tracinho i pode ser importante no seu dia a dia. Isso é bom para quando você estiver construindo scripts, por exemplo. Todos os scripts que você lá na frente vai poder ver, é bom que você coloque o tracinho i para perguntar para o usuário se ele realmente quer remover aquele arquivo ou não. Sim, eu quero remover esse arquivo. Respondi sim, vou dar um ls, esse arquivo foi removido. Eu não sei que versão e que tradução o seu Linux tem agora, mas ao invés de sim pode ser yes, por exemplo, dependendo do seu sistema. E eu tenho também, dentro do comando de remoção, que é o rm, o tracinho R, que é de recursividade, ou seja, apaga para mim o que tem dentro de curso e assim sucessivamente. Tudo que tiver dentro da pasta curso também deve ser apagado. Dando ls, ele apagou automaticamente para mim tudo que tem dentro da pasta curso. Eu fui, criei e removi todas as pastas diretórias para mostrar para vocês. É importante que você treine todos esses comandos. Por exemplo, eu posso estar trabalhando, se eu não estiver usando, por exemplo, o rm-r, eu posso usar o rmdir para remover as pastas, por exemplo, da mesma forma, como também o tracinho P, como recursividade. Tanto o rm quanto o rf eu posso estar utilizando. Eu deixei aqui embaixo, muito cuidado com o rm, porque eu posso trabalhar com o rm de uma maneira bem forçada. Não está nos slides, mas preste atenção. Digamos que eu tenho um arquivo, por exemplo, que é o arquivo aqui, e, por exemplo, esse arquivo tem algum problema de permissão, esse aqui, ou esse arquivo verdadeiramente, eu não quero que me pergunte nada sobre esse arquivo. Eu quero apagá-lo de uma maneira destrutiva para que ele nunca volte mais. Eu uso o tão famoso comando rm juntamente com o traço rf, que o R significa recursividade, ou seja, dentro dele e após ele, todos os diretórios e pastas dentro dele, e o F que é de forçar, ou seja, rm espaço traço rf, eu forço a remoção e recursividade de todos os arquivos dos quais eu quero fazer isso. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse comando, porque no Linux eu posso apagar o sistema inteiro com esse comando. Tá? Muito cuidado. Se você apagar, por exemplo, a pasta do diretório principal, ele vai apagar. Como também a pasta, por exemplo, /root, que é uma das pastas principais do sistema, como também a pasta /media, ou até mesmo a pasta /boot. Muito cuidado com utilizar o comando rm espaço traço rf. Você pode fazer uma bagunça inteira no seu sistema. Treine muito bem, e só use se realmente for necessário. Dando continuidade aqui, o Linux ele não tem um comando de renomear, tá? Ou seja, eu renomear um arquivo específico para outro nome. Eu uso o comando mover, que é praticamente eu movo o arquivo de um local para outro com outro nome. Por exemplo,
eu tenho o comando arquivo. Então eu quero mover o comando arquivo. Ou eu posso colocar um diretório para ele ser removido, ou, claro, colocar um outro nome para ele. Arquivo, nome, novo. Por exemplo, Enter, ls. Vocês perceberam que anteriormente era arquivo. Agora é arquivo nome novo, ou novo nome. Então uma forma. Voltando, então uma forma para a gente remover e também para a gente mover, ou seja, renomear, eu utilizo alguns comandinhos diferentes. Tá? O mv, eu movo o arquivo diretório para o outro, ou seja, o local onde ele estava, ele não vai estar mais, ele vai estar sendo movido para outro local. Como também usar o mv para renomear os arquivos. Eu fiz para um arquivo, mas pode ser para um diretório também, conforme está aqui nos slides. E um comando muito utilizado é o comando cp, que nada mais nada menos é o comando de cópia. A sua sintaxe está aqui nos slides. cp, origem, espaço, o destino. Vamos treinar? Eu quero copiar, por exemplo, o arquivo novo nome que eu criei para outro diretório, por exemplo. Eu vou colocar em tmp, por exemplo. Deu um enter. Deu um ls e eu percebo que esse arquivo que eu copiei ainda está no diretório local. É claro, eu não movi ele, eu copiei esse arquivo. Se eu for listar, por exemplo, o que tem em /tmp, eu vou saber, claro, que aí dentro eu tenho um arquivo nome novo, que eu acabei de copiá-lo, por exemplo. Vocês podem perceber, maio 18 a 1h44 da noite, ou seja, realmente eu acabei de copiar esse arquivo. Tá? E eu, claro, eu posso usar o cp juntamente com o /R maiúsculo, que é de recursividade, ou seja, copia o diretório original e todos os diretórios subsequentes para um diretório destino, inteiramente. Pode ser muito bem utilizado também. Se você quer copiar com todas as permissões específicas do arquivo, utilize cp espaço -p. Você copia com todas as permissões e características do arquivo. É muito bom você testar também. Bem, agora podemos organizar mais o nosso sistema com comandos simples. Alguns outros comandos é importante estar sabendo. Vou limpar aqui a tela. Por exemplo, eu tenho esse comando ali. Eu quero listar o que tem no diretório. Dá um ls. Ok, a gente já viu isso. Interessante. Mas digamos que eu quero salvar essa saída de uma maneira diferente. Por exemplo, ls maior que ls saída. Salva aqui .txt. Enter. Vocês perceberam que o comando acima foi o mesmo do comando abaixo. Só que tem algo interessante. Eu usei o maior que e coloquei o nome de um arquivo específico. Isso quer dizer o seguinte, que toda a saída desse comando, o maior que significa o seguinte, coloca dentro desse arquivo. Ou seja, toda a saída de ls espaço -l, que é isso aqui, insere para mim, que é o maior que, nesse arquivo. Vamos visualizar o que tem dentro desse arquivo? Cat salva aqui. Olha que bacana. Ele colocou para mim realmente todos aqueles diretórios específicos que estavam dentro do ls. Então é correto dizer que todas as vezes que eu utilizar o maior que, eu vou salvar todas as saídas daqueles determinados comandos que eu utilizar. Se eu colocar o maior que e utilizar esse comando novamente, ele vai adicionar linha por linha subsequente no meu arquivo. Se eu utilizar 2 maior que, ele vai apagar o que tem nesse arquivo atual e vai sobrescrever tudo de novo. Isso pode ser útil, por exemplo, eu quero listar tudo que tem no diretório /tc, por exemplo, só que são muitos arquivos dentro da tela. Se eu listar para você, ó, muitos arquivos e diretórios foram listados. É chato isso aqui, mas eu quero, ao invés de listá-los na tela, eu quero salvar essa saída. Maior que saída.txt. Ou, para criar um arquivo novo, eu utilizo um maior que, ou o 2 maior que, para assim subsequente. Não, voltando, é ao contrário. Um maior que, eu vou sempre sobrescrever o arquivo. Zerar ele e escrever tudo do zero. Mas com 2 maior que, pronto, eu vou acabar colocando sem acrescentar sempre um abaixo do outro. Vou dar um enter. Cat, por exemplo, saída. Pronto.
e visualizou a saída para mim. Está tudo dentro de um arquivo. E o comando cat é o comando para visualizar um determinado tipo de arquivos. Eu posso utilizar ele para qualquer outro comando, tá? Ou qualquer outro arquivo texto, por exemplo. Se eu tenho um arquivo que eu não sei que tipo de saída que ele tem, por exemplo, esse ponto .bin aqui, eu dou um cat, vem um ml. Ele vai visualizar para mim esse arquivo, mesmo que ele seja um aplicativo. Então você pode estar utilizando o cat, por exemplo, para muita coisa. Vou usar o Ctrl C para cancelar essas ações, tá? Por exemplo, como eu já estou explicando aqui, por exemplo, no slide, ó, só para você treinar. ls/home coloca dentro de saída. Mas ls espaço barra maior que, ele vai sobrescrever tudo para mim. Ele vai escrever subsequente para mim, perdão. O maior que, ele sobrescreve. Os dois maior que, e coloca um abaixo do outro, linha por linha. Eu posso verificar a saída. Eu posso listar o diretório home e colocar em outra saída, por exemplo. Como também listar um diretório específico e filtrar isso para mim. Olha que interessante. Vamos observar essa sintaxe que está de laranja aí agora. Essa aqui embaixo. Eu quero listar tudo que tem no diretório home, por exemplo. O meu nome de usuário. Vou dar aqui uma barra reta, que é o pipe, por exemplo. Vou usar o comando grep. E vou usar o download, por exemplo. E espaço. O que esse comando faz? O ls a gente já viu. Lista os diretórios e pastas. E o que o barra faz? O barra, ele é um caractere que fala o seguinte para mim. Toda vez que eu vou usar esse comando... Opa, deixa eu voltar aqui ao natural. Aí. Toda vez que eu usar esse comando, para e depois faça isso aqui. Isso pode ser importante. Quando você quer usar dois comandos ao mesmo tempo, use o barra, que ele vai fazer um e também fazer o outro. E o grep é o seguinte, eu quero filtrar. Pegue toda a saída toda a saída desse comando e filtre para tudo que tem downloads, por exemplo. Vou dar um enter. Olha que interessante. Eu sei que dentro do ls home ph eu tenho vários diretórios. Só que eu quero filtrar com barra e o grep, por exemplo, só o downloads. Como eu só tenho um arquivo que tem downloads, ele só mostrou um diretório para mim. Como eu só tenho um diretório downloads, ele só listou um diretório para mim. Como também, eu posso utilizar esse mesmo comando com os coringas. Eu quero todas as palavras que tem A, por exemplo. Tá? Naturalmente, ele não mostrou nenhuma. Tá? Mas eu posso estar utilizando com outros detalhes, por exemplo. Ok, eu quero que tudo que tem A. Nesse caso aqui, eu não uso os coringas. Ele vai listar para mim. Então, dependendo da situação que você tiver, o coringa pode ser usado ou não. Tá? E percebam que a saída do grep, ela tem uma colorização diferente. Isso ajuda muito durante as pesquisas, por exemplo, dos nossos diretórios e pastas. Lembre-se muito bem disso. Você vai poder usar muito. Continuando aqui, por exemplo, eu já mostrei o cat para você. Vou limpar aqui a tela, usar o comando cat. Ele visualiza o arquivo para mim. Tá? É interessante isso e fica muito bacana a gente usar o comando cat. Mas eu posso usar o cat, por exemplo, com várias outras saídas. Por exemplo, ó, com duas saídas ao mesmo tempo. O que aconteceu? Automaticamente, quando eu coloco o cat um arquivo específico e outro arquivo, ele vai visualizar os dois arquivos ao mesmo tempo. Vamos fazer um teste? Eu vou escrever dentro, eu vou fazer o seguinte, touch, arquivo 1, e vou criar também, eu apertei para cima para voltar ao último comando, só para fazer a alteração, arquivos 2. Vou dar um ls, eu tenho um arquivo chamado arquivo 1 e arquivo 2. Eu vou escrever dentro do arquivo 1, A. Como é que eu faço isso? Echo, que é o comando de escrever na tela, e a gente já viu que o maior que eu escrevo dentro de um arquivo 1, por exemplo, enter. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escrever B, por exemplo, no arquivo 2. Então eu vou dar cat arquivo 1, eu tenho a letra A, cat arquivo 2, eu tenho a letra B. Eu utilizei a tecla para cima para voltar ao comando anterior e ficar mais fácil. Ao invés de escrever o comando todo, eu volto ao comando anterior e mudo só o final. Você usa a tecla do seu teclado, a tecla que aponta para cima, a direcional. Só que eu posso usar o cat separado, como vocês viram aqui, como também junto. Arquivo 1 e arquivo 2. Imagina a saída. Deve ser AB. Olha que bacana. Ele visualiza para mim dois arquivos ao mesmo tempo. Então use o cat muito para você se familiarizar
nos arquivos para você visualizar. E eu também tenho o comando TAC, por exemplo, que mostra a ordem inversa. Se eu tenho um arquivo que eu tenho a sua ordem de leitura de cima para baixo, que é o comando cat, eu posso visualizar de cima para baixo. O comando TAC é o inverso, ele vai visualizar para mim de baixo para cima. E o comando Moro, por exemplo, ele mostra para mim arquivo 1, por exemplo. Ele vai visualizar para você de uma maneira muito mais, por exemplo, a palavra Moro é mais. Ou seja, vai visualizar esse arquivo na tela, todas as partes linha por linha, assim sucessivamente, à medida que você vai clicando. Se você tem um arquivo TXT muito grande, por exemplo, de texto, use o comando Moro para visualizar. Claro, você pode usar também o comando less, por exemplo. Vamos testar sobre isso agora com um texto, por exemplo, que tem um arquivo muito grande.